Professor Graciano Sá. Graciano foi o primeiro, para vocês terem uma ideia, o primeiro doutor formado pelo MIT, né? George, Massachusetts, brasileiro. Está morando em quase tudo, desde o IPEA, plano decenal do país, Salvador, e não vou me cansar lendo todo. Eu apenas vou dizer para vocês que como é que ele chegou aqui. O professor Marcelo Alvim entra na minha sala um dia, Sr. Clônio, li um livro, estou lendo um livro, não lembro mais, já faz alguns meses, maravilhoso. Eu digo, que livro é? O Valor das Empresas. Uma coisa diferente e tal, isso. Bom, aí, não sei por que ele, eu digo, tá ótimo, tudo bem, depois me mostra, sei lá o que eu disse mais. E aí ele fez contato com o professor e convidou para fazer uma palestra aqui. Eu acho que a gente tinha combinado até, se ele quiser, tal. Então, foi assim que ele chegou. E está lá dentro, na minha sala desde as 18h30, e a gente começou a falar e quase que ele desistiu de fazer uma palestra para a gente continuar lá batendo papo sobre os velhos tempos e coisa. Então, a palestra dele é sobre o valor das empresas. E esse é o tal livro, que até tem marcas aqui. O Marcelo é um cara que vê com cuidado as coisas. Não deve ter nenhuma piada suja aqui, não deve ter sido isso que ele marcou. Certo? Então, eu quero passar a palavra ao professor, mas antes eu tenho que falar uma coisa com ele. Tá ok? Eu tenho que sair, tenho outros compromissos lá em cima. É a chatice de ser diretor do mestrado, mas enfim. Então eu vou deixar o professor Marcelo representando a direção. Tá bom? Já está ligado. Boa noite, é um prazer estar aqui. Há muito tempo que eu não entro dentro de uma sala de aula para fazer uma palestra. Então, o convite que o Marcelo me fez, vocês estão me ouvindo bem com esse negócio aqui? Não. Lá no fundo, está todo mundo me ouvindo bem? Agora melhorou. Eu acho que a captação dele é mais próxima. Vou tentar aqui agora. Mais próximo. Mais próximo da boca mesmo. Está me ouvindo? Sim. Estou mexendo. O Marcelo me sugeriu que eu viesse conversar com os alunos dele, conversar com os meus alunos. Mandei um bocado de gente aqui, e eu não sei se todos vocês são alunos do Marcelo. O tema que nós vamos conversar é o valor das empresas. E é um tema esplêndido, é um tema que abrange um conjunto tão grande de disciplinas que você esgota a sua curiosidade indo em todas as direções. E para abordar o valor das empresas, eu vou começar conversando com vocês sobre organização social. Organização social é um fenômeno que transporta para a nação o conceito de eficiência organizacional. De modo que, se uma nação está bem organizada, ela cresce mais rápido. O que é a organização social? A organização social são as regras do jogo. Quem for brasileiro e moderadamente instruído
sabe quais são as regras do jogo de quem vive no Brasil hoje. Conhece como é que funciona o sistema financeiro, sabe como é que funciona o sistema judicial, sabe como é que funcionam os nossos políticos, sabe quais são os nossos problemas de saúde, sabe quais são os nossos problemas de pensões no fim da vida, sabe quais são os nossos problemas de educação básica. Quem for brasileiro sabe, ainda que esteja moderadamente instruído, qual é a organização social do nosso país. E assim também os franceses sabem qual é a organização social da França, e os alemães, etc, etc, etc. A questão que se impõe é: a organização social de um país tem condições de espontaneamente levar o país adiante? Regras do jogo. Vocês vejam, isto ocupa, o estudo da organização social ocupa a atenção de sociólogos, de economistas, historiadores, há um bocado de tempo. Não há ano que não se produza algum compêndio, alguma nova realidade empírica ou teórica sobre o assunto de por que os países se desenvolvem desigualmente. Mesmo quando existem circunstâncias que são aparentemente equivalentes. Observem, Brasil e Estados Unidos têm a mesma idade, têm quase a mesma extensão territorial, não tem muitas diferenças de quantitativo de população, têm imensos recursos naturais, quase equivalentes, mas um deles, os Estados Unidos, tem um PIB per capita que consegue ser 10 vezes maior do que o PIB per capita brasileiro. E a gente olha com consternação para esse estado de coisas e se indaga por quê? Por quê? E aí os sociólogos, os historiadores, dizem assim: por causa da organização social, por causa da forma como vocês estão organizados. E aí algumas coisas terríveis acontecem quando a gente entra nessa discussão. Uma das coisas terríveis é de que nós aqui recebemos a organização social brasileira a partir de uma incepção, de um início, que nos foi legado. Nós não tivemos nada com o início. Foi um início. Estava lá 500 anos atrás, Pedro Alves Cabral, aquele pessoal todo. Chegaram. E o início foram eles. E nós não temos nada que nós possamos ter feito para escolhermos melhor. Eles começaram. E assim também os americanos começaram. E o que aconteceu com estes países e com todos os países, segundo a teoria da organização social, é que o caminho da organização social é fatalista. Nós desaguamos no Brasil de 2012, em decorrência do Brasil de 1500, como uma fatalidade irrecorrível. Não haveria escolha. As nossas instituições vieram aos tropeços por causa das regras do jogo que foram concebidas ao longo do tempo, o futuro sempre dependendo do passado. Isso é terrível, não é? É um fatalismo. Quer dizer, cá estamos nós com um PIB per capita 10 vezes menor do que eles, e os sociólogos e os historiadores dizem assim: não há nada a
continuar tropeçando até o ano 3200. Eu não sei o que vai acontecer no ano 3200, mas o que tiver acontecido terá sido uma consequência do caminho, da dependência do caminho, das regras do jogo. Então, os políticos dizem assim: puxa, mas se existem organizações sociais diferentes, o pessoal lá do fundo está me ouvindo? Sim. Se existem organizações sociais diferentes, então por que não transplantar? Vamos pegar uma carona em boas organizações sociais. Todos os transplantes que foram tentados ao longo da história de instituições de uma organização social vitoriosa para outra deram com os burros na água. Existe uma rejeição ao transplante. Constituição Republicana Brasileira de 1891, uma cópia do federalismo constitucionalista americano. O federalismo constitucionalista americano era um esquema de poder político descentralizado em estados, União e municípios, com 3 poderes: judiciário, legislativo e executivo. Copiou-se. Os Estados Unidos têm um esquema federativo totalmente diferente do nosso. Mas a nossa Constituição de 1891 foi-lhes uma cópia. Não deu certo. 1990, Rússia. Os líderes russos estavam com um problema nas mãos. Eles queriam sair do comunismo. O comunismo tinha falido. A União Soviética tinha se despedaçado por força de um homem que hoje fala-se pouco nele, mas foi um dos gigantes políticos da atualidade, o senhor Gorbachev. Bom, o que aconteceu? Em 1990, os líderes russos disseram que tinham de privatizar a toque de caixa 15 mil empresas de um regime comunista. A evolução da Rússia pós-Gorbachev, a evolução da Rússia pós-comunismo, meus amigos, vocês têm que entender, eles tiveram de reinventar a propriedade privada. Tiveram de reinventar. E tinham de privatizar 15 mil empresas a toque de caixa, numa estratégia fulminante que foi proposital, porque eles temiam que o comunismo voltaria se aquelas empresas não fossem imediatamente entregues a outros proprietários. O que aconteceu? Recorreu-se os líderes russos ao Banco Mundial. O Banco Mundial remeteu para a Rússia um grupo dos seus melhores acadêmicos em lei das corporações, corporate law, lei das sociedades anônimas americanas. E esses acadêmicos foram lá, encontraram um judiciário. Como é que era um judiciário num regime comunista? Um judiciário meio esquisito, mas enfim, era o que existia. E eles então redigiram textos de corporate law, de lei das corporações, à imagem do que havia no estado da Califórnia. O que aconteceu?
transplante, regras do jogo. O que aconteceu? 15 mil empresas foram privatizadas num espaço de 2 anos. Quem ficou com as empresas? Quem se tornou o dono das empresas? Esses todos eram donos e as empresas não funcionavam. Era preciso que as empresas tivessem novos donos. Isso significa, era preciso impor um novo critério de propriedade privada. Bom, o que eles fizeram na Rússia foi distribuir para os operários vouchers, papéis, dizendo: você é titular de um voucher e você trabalha na empresa tal, e você, com esse voucher, você poderá trocar por uma ação. Por uma ação que é um título de propriedade, que será comercializado no mercado de capital. O que aconteceu na sequência desses eventos foi cenas do mais explícito gangsterismo. Os comissários, os gerentes de fábrica, os técnicos do planejamento cercaram os operários que não davam valor algum àqueles papeizinhos e compraram a troco de banana tudo aquilo. E hoje, em consequência, vocês veem a safra dos potentados russos, donos de empresas. Vieram daquele período da mais selvagem expropriação. Os exemplos são incríveis. Por exemplo, assembleia extraordinária de uma empresa privatizada, marcada por um lugar desconhecido da Sibéria, onde as pontes foram detonadas e a energia elétrica apagou-se. E lá, naquele ambiente à luz de velas, aqueles que tivessem alcançado aquele lugar decidiam os frutos, como é que a empresa ia ser gerida. E isso foi no que deu o transplante das regras que os acadêmicos americanos transportaram para a Rússia. Querem ainda um outro exemplo mais chegado à nossa vida aqui. Lei das Sociedades Anônimas Brasileiras de 1976, encomendada por ministros do Planejamento da Fazenda brasileiros a juristas. Os juristas, que eram competentes em matéria jurídica e não conheciam coisa alguma de teoria econômica, redigiram uma lei que é a espinha dorsal da governança corporativa brasileira de hoje e que rege os assuntos societários de hoje e que, portanto, tem uma influência muito grande na forma como o valor das empresas se distribui no Brasil de hoje. Aqueles juristas transplantaram para o nosso ambiente a noção de um mercado de capitais de massa. Aconteceu? Não, não aconteceu. Não deu nada parecido com aquilo. Organização social tem uma origem que nós não participamos dela, tem um caminho inexorável numa direção que nós não sabemos bem qual é, e não é transplantável. Pode a organização social, o efeito que ela tem no crescimento de um país, ser medido? Não pode. Pode. Na realidade, se você construir uma função de produção de um certo jeitinho, e se você injetar nesta função de produção
as séries históricas do produto, do trabalho, do capital, de outros fatores tradicionais de economia, você tira daquela função de produção e naquele exercício econométrico um componente que não é explicado pelos fatores tradicionais. E aquele componente, então, é revelado como o fator tecnológico da função de produção em um país. E o que se diz é que aquele fator é o análogo mais próximo do efeito da organização social de um país. Em 1966, bom, estou olhando para vocês aqui, tem um monte de gente aqui que não está nascido em 1966. Tem alguns que já estavam nascidos em 1966. E eu, com certeza, já era nascido em 1966. Em 1966, realizava-se no Brasil um plano econômico para o governo. A equipe que trabalhava nisso, num instituto que depois chamou-se IPEA, a equipe devia ter umas 100 pessoas. E dois economistas, um americano e um brasileiro. Samuel Morley era o americano e o brasileiro era Antônio Delfim Neto. O cara era bom. E ainda é bom. Não duvide do conhecimento que ele tem de economia. Um americano, Samuel Morley, que vocês não conhecem, já voltou. E um economista, que naquela época era jovem, Antônio Delfim Neto. E um engenheiro, esse aqui. Nós pegamos uma função de produção e fizemos exatamente isso. Usamos uma tecnologia que havia sido desenvolvida pelo eminente economista Robert Solow e capturamos o coeficiente tecnológico de produção da função de produção brasileira. Eu não me lembro do número, mas deu um pouco mais de 1%. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Olha, primeira vez que se tinha revelado isso. E nós dissemos assim, em reuniões, vocês sabem o que isso significa? Isso aqui é o análogo métrico da Organização Social Brasileira. Isso significa o seguinte: se os brasileiros forem dormir no dia 1º de janeiro e acordarem no dia 31 de dezembro, o PIB subiu 1%. Só por causa da nossa organização. Então, repetindo, organização social é um assunto seríssimo, meus amigos. Quando você pergunta regras do jogo, mas quem as fez? E aí a conversa começa a ficar complicada. Porque os sociólogos, os historiadores, os economistas que se debatem sobre isso dizem assim, bom, quem as fez é religião, cultura, etnia, e ponham aí um monte desses fatores que, no frigir dos ovos, explicam tudo e não explicam nada. Ninguém sabe o que é organização social realmente. Todo mundo sabe que está apanhado em uma como se estivesse numa arapuca. Porque a organização social é algo de todos nós, do esforço de cada um. E tem uma inércia imensa. E essa inércia vai nos carregando o futuro, sempre dependendo do passado. E não há como transplantar sistemas, entre aspas, evoluídos. Porque não dá certo.
porque nós aqui rejeitamos. Eu trouxe a vocês o assunto da organização social porque a organização social contém um sistema que institucionaliza a economia financeira do país. Esse sistema chama-se sistema financeiro. Existem duas economias. A economia real e a economia financeira. Uma é o espelho da outra. Se vocês pegarem, como num balanço patrimonial, os fatores de produção, os meios de produção, os ativos reais, aquilo que é economia real, onde estão os mercados, onde estão os talentos, onde estão as máquinas, onde estão os projetos. Vocês pegarem e listarem esses fatores de produção como os ativos de uma economia, vocês têm ali o panorama da economia real. E aí, se vocês pegarem todos os títulos que financiaram aquela economia real, todos os contratos, as ações, as debêntures, os contra-cheques, tudo aquilo que financiou a economia real, vocês botarem do outro lado, o lado que os contabilistas chamam de passivo, vocês têm uma reprodução em lista da economia financeira. Qual é o valor da economia real brasileira hoje? Do Brasil. Bom, o nosso PIB é 2 trilhões de dólares. Se o nosso PIB é renda decorrente de um rendimento de 10% ao ano, os meios de produção brasileiros valem 20 trilhões de dólares. É isso aí. 20 trilhões de dólares é a medida do capital brasileiro, se porventura nós admitirmos que a taxa de rendimento desse capital é 10% ao ano. Aí vocês vão dizer, não, mas e o pré-sal? E as nossas fronteiras agrícolas não exploradas? E o nosso minério de ferro, que nós temos zilhões de toneladas? Não conta? Não, não conta. Não conta, porque riqueza em estado natural só tem a palavra riqueza metaforicamente, porque se não for explorada com auxílio do capital, meios de produção, não conta. Bom, então, nós temos duas economias, uma economia real, uma economia financeira. E regras do jogo. Nós temos um problema de pegar a riqueza que está na economia real e transportá-la para os títulos que têm uma demanda legal sobre aquela riqueza. Eu comprei uma ação, gastei 22 pratas para comprar uma ação do Banco do Brasil hoje, e eu tenho uma ação do Banco do Brasil, eu sou proprietário. Eu quero a fração da minha riqueza do Banco do Brasil na minha ação, em dividendos e ganho de capital. Então nós temos uma migração, regras do jogo. Sempre isso na cabeça, meus amigos, nós temos uma migração da riqueza real para a riqueza financeira. Da economia real para a economia financeira. E nós estamos dizendo que nós estamos lidando na economia financeira com títulos que têm uma, olhem as minhas palavras, uma demanda legal sobre a riqueza da economia real. Então,
Se nós estamos dizendo isso, é porque nós super entendemos que acima dessas duas economias, regras do jogo, existe um direito de propriedade, porque senão não há legalidade do transplante, na migração. Esse é um problema. Nós temos de ter um direito de propriedade para trazer a riqueza que está na economia real para os títulos que estão na economia financeira. A segunda coisa que nós temos de entender é, não, tudo bem, então é isso aí, nós temos um sistema de legislação que estabelece o direito de propriedade, está escrito na Constituição, todo brasileiro tem direito à propriedade, a propriedade é inviolável, tal coisa, deve servir a uma função social, a gente não sabe bem o que é isso, mas algumas vezes a gente fica sabendo, e está lá. Então nós temos isso, e é só isso, e aí você tem que dizer, não, espera aí, não é bem só isso. É que se nós vamos transportar a riqueza do ativo real, que é a fábrica, para a ação, que é o título de propriedade, alguém tem que fazer isso. Mas isso não é metafísico, meus amigos, esse troço não vem pelo éter. Alguém faz isso. Gente como nós. Agora vocês já imaginaram o que acontece nesse exercício de distribuição da riqueza real para os títulos, quando esta distribuição é movimentada por pessoas? O meu títulozinho do Banco do Brasil, que eu comprei hoje por 22, merece um dividendo de não sei quanto, mas é possível que eu não veja a cor desta grana. Porque alguém disse para pagar o dividendo da minha ação de uma forma que não estava dentro das expectativas do investidor. Qual é a população brasileira? 180 milhões. Qual é a população eleitoral brasileira? 100 milhões de votantes. Quantos investidores existem no Brasil? Respondam. 500 mil? Quantas pessoas estão no comando desta transferência de riqueza da economia real para a financeira? Quantas pessoas, meus amigos, vocês já pensaram nesse pequeno problema? Um mínimo de pessoas. Um mínimo. Quantos são os controladores das empresas brasileiras? 10 empresas brasileiras respondem por 70% do PIB brasileiro, do PIB empresarial brasileiro. Quem está no comando dessas 10 empresas ou 20 empresas são quantas pessoas? Quantas famílias? E se lá estão famílias numerosas, não são todos os familiares que decidem, é um, ou dois, ou três. Então, o transplante da riqueza real da economia para os títulos da economia financeira, primeiro, precisa da superveniência de um direito de propriedade. E se esse direito de propriedade não funcionar direito, conforme as regras do direito, regras do jogo, podem estar certo que essa riqueza vai ser transferida da forma mais estranha possível. Alguém realmente acredita
que o valor das ações na Bovespa reflita adequadamente o valor das empresas no plano real que para lá foi transplantado? Alguém realmente acredita que o preço das ações da Bovespa reflita o valor correto das empresas? Alguém realmente acredita que o valor das empresas francesas seja adequadamente transferido para os títulos da Bolsa de Paris? Alguém realmente acredita que o valor das empresas americanas seja adequadamente transferido para as ações do Exchange, do New York Exchange, da Bolsa de Valores, Nova York? Se algum de vocês levantar a mão e disser, eu acredito, eu também. O preço das ações em qualquer bolsa, até na americana, mas lá é mais difícil a distância. O preço das ações não reflete o verdadeiro valor das empresas, porque ele não contém este elemento essencial, que é a correção ética da transferência dessas riquezas. Porque o número de controladores das empresas é muito pequeno. Não somos todos nós, o processo não é democrático, o processo é autocrático. De que serve o sistema financeiro? Ele só recebe valor. Ele não gera valor. Ponham isso na cabeça, escrevam. Na cabeça. O sistema financeiro não gera valor. Olha, essa é uma declaração que eu subscrevo, mas sacode com muita gente. O sistema financeiro não gera valor porque os títulos que estão no mercado financeiro não têm condições de gerar valor. Não foram construídos para isso. Foram emitidos para financiar os bens reais e para receber a demanda legal daquilo que foi criado do outro lado da economia, na economia real. Eu não posso conceber a compra de um título do mercado financeiro. Comprei no Banco do Brasil hoje a 22. E amanhã eu vou vender por, não sei o que, por 23 ou 24. E eu digo assim, tá vendo? A economia financeira gerou valor para mim. Eu botei 22, 2 dias depois, vendi a 24. Mas o que você ganhou, outro perdeu. É um jogo de soma zero no mercado financeiro. Mudou de endereço a grana. Não houve geração de grana. A geração de riqueza só existe em um lugar, no projeto eficiente. A geração de riqueza existe no plano microeconômico. Está todo mundo fora dessa sala e em Brasília discutindo inflação, taxa de juros, precisa arrochar os bancos. Está muito alto o juro. Taxa de juros, taxa de câmbio, precisa aumentar, desvalorizar o real, porque o presidente da Fiesp diz, taxa de juros, quantidade de moeda na economia. Estes componentes, estes altos preços e estas variáveis macroeconômicas
são extremamente importantes dentro das regras do jogo. Mas a riqueza não está lá. A riqueza está na fábrica, está no projeto eficiente, está no talento do cara que montou e bolou uma coisa nova. E se esse cara, por acaso, não tinha recursos, ele teve de pedir crédito. O crédito veio do sistema financeiro, porque ações foram emitidas, mas as ações que ele emitiu, ele financiou a fábrica, ou o projeto, ou a organização. E ele gerou riqueza, e ele tem que transferir essa riqueza para o título. Então, a economia financeira e o sistema financeiro não geram valor. O que quer dizer isso? Olha lá, eu vou botar duas equações no quadro. Está todo mundo me vendo lá atrás? P0 eu escrevi. Não. P0. Preço da ação no dia 1º de janeiro. Igual. Dividendo no ano 1. Mais preço da ação no fim do ano, descontado o custo do capital. Igual. Dividendo no primeiro ano, trazido ao presente, mais dividendo no segundo ano, trazido ao presente, mais preço da ação no fim do segundo ano, trazido ao presente. Igual. Somatório. Do ano 1 ao ano H, que é o meu horizonte de planejamento do valor da minha empresa ou da minha ação. O dividendo trazido ao presente, mais um resíduo de valor no ano H. Logo, preço da ação hoje é uma soma de dividendos futuros, mais um resíduo. Dividendo é dinheiro para consumo, meus amigos. Dividendo não é lucro. Eu não estou dizendo que o valor da ação dependa do lucro, eu disse que o valor da ação depende dos dinheiros que a ação recebeu para eu consumir. Riqueza é fluxo futuro de consumo. Só o consumo me interessa. Só dinheiro para consumo me interessa. O lucro me interessa. Mas acontece que eu não vou consumir todo o lucro, porque eu preciso guardar alguma coisa que se chama investimento líquido para o meu crescimento. Eu vou pegar essa ação, essa
parte da equação, eu vou escrever mais uma, depois nós voltamos a não colocar mais equações no negócio. Esta parte da equação aqui pode ser reescrita assim. O custo do capital R vezes o valor da ação. Estou enxergando lá no fundo? Está meio ruim, né? Igual ao dividendo mais o ganho do capital. A taxa de rentabilidade do meu papel ajustada pelo risco daquela aplicação, chamada custo do capital, vezes o valor econômico que eu tenho, que é o preço do papel. É a renda. Se o preço do papel é 1.000, a taxa de rentabilidade é 10%, a minha renda é 100. Esse 100 de renda, isto veio daqui. Isto é fundamento de microeconomia. Isso aqui não é uma equação econométrica, isso é teoria. E é uma teoria que resiste ao tempo há algumas dezenas de anos. A renda é uma soma do dividendo mais ganho de capital. Isso significa o seguinte: eu tenho uma ação que vale 100. Eu tenho uma rentabilidade, expectativa de rentabilidade de 10%. Logo, a minha renda é 10. Eu vou distribuí-la. Eu só tenho duas formas para distribuí-la: em dividendo e em ganho de capital. Se eu der dos 10 que eu ganhei 3 em dividendo, a minha ação, que valia 100 no início do ano, vai valer 107 no fim do ano. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. O mercado tinha de fazer isso acontecer. O mercado institucionaliza essa coisa. E quando os investidores veem que eles estão ganhando pouco dividendo, eles dizem: vocês não estão me dando nada. É um absurdo. Vocês não estão me dando aquilo que remunera o meu capital. Eu quero mais dividendo. Mas acontece que, se o mercado funcionasse, a ação daria um salto pelo que não foi distribuído em dinheiro. Isso aqui é dinheiro. Isso aqui é ganho de capital. Agora eu vou pegar essa equação aqui e vou escrevê-la de uma forma um pouco diferente. Eu paguei R$22 pela minha ação no Banco do Brasil hoje. Por quê? Porque eu tenho certeza, mas na verdade é uma expectativa, de que os dividendos futuros do Banco do Brasil ao custo de capital daquela aplicação vai ser igual a exatamente R$22. Porque se eu deduzir os R$22 do cálculo do valor presente do dinheiro, eu tenho um valor igual a 0. Economia financeira não gera valor. Ponham isso na cabeça. Eu comprei uma ação hoje a R$22 e troquei 6 por meia dúzia. Troquei 6 por meia dúzia. Por que será que eu troquei 6 por meia dúzia? Esse é o velho dilema do consumidor.
ou eu consumo tudo agora, ou eu espalho o meu consumo pelo futuro. Por que eu comprei a ação do Banco do Brasil se eu troquei 22 reaisinhos bacanas por uma expectativa de dividendos igual aos 22? Porque eu me senti bem. A resposta é esta. Porque eu me senti bem. Por causa das minhas preferências sobre o futuro. Então, o sistema financeiro preenche uma finalidade. Qual é a finalidade do sistema financeiro? O sistema financeiro é um engenho de bem-estar. O mercado acionário, a Bovespa, é um engenho de bem-estar. Quem tiver comprado ações hoje, trocou 6 por meia dúzia. É verdade que quando trocou 6 por meia dúzia, quando comprou ações do Banco do Brasil em 22, essa pessoa, esse investidor, estava certinho de que não foi enganado na tal transferência de valor entre o real e o financeiro. Ele está certinho na ética distributiva dos controladores. A Bovespa só transaciona ações não controladoras. Vocês se deram conta disso? Alguma família importante, empresária, dos mega impérios brasileiros, põe as ações controladoras na Bovespa? Vocês me respondam. Nunca puseram. A lei das sociedades anônimas brasileiras é um exercício de engenho jurídico para a conservação dessa situação. 1932. Fazia 2 anos que o presidente da República, Getúlio Vargas, havia sido eleito democraticamente, mas deu problema, porque ele parecia que ele ia enfiar a mão na Constituição, houve uma revolução constitucionalista, ele saiu por cima, e em 1932 ele estava num trem terrível para se tornar um ditador por 15 anos. Ele tinha um jurista que trabalhava nestas questões de sistema financeiro, jurista Francisco Campos. O jurista Francisco Campos disse numa exposição de motivos que é um exercício fantástico de oportunismo. Ele disse assim: se todo mundo sabe que os acionistas comuns nunca vão a uma assembleia da companhia, se todo mundo sabe que eles vão lá no mercado e compram ações só porque são especuladores, por que não criar um título que valoriza esta especulação? Em 1932, o título chamou-se Ação Preferencial. Em 1976, a ação preferencial foi acoimada pela Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, que depois, de câncer. Outros dizem que a ação preferencial é uma excrescência. A ação preferencial é uma ação que tem dividendos e não tem votos. Eu vou repetir, a Bovespa não transaciona ações controladoras. Então, todo mundo que transaciona papel lá, transaciona o papel sem saber o conteúdo do valor de controle naquele papel. O que é o valor de controle? Bom, vocês têm aí um compêndio de fórmulas para avaliar o valor das empresas. Essa aqui é uma fórmula. Peguem os dividendos futuros e calculem, determinem um
um custo de capital, que é a parte mais difícil realmente, é verificar qual é o custo de capital que vai ser usado. E vocês têm aí uma avaliação do capital acionário. Somem a dívida, vocês têm o valor da empresa. Simples. Fórmulas. Mas a verdade é a seguinte, é que ninguém sabe quanto vale uma ação do Banco do Brasil hoje. Certamente não é 22 pratas. Porque o poder que o Estado tem de me expropriar é enorme. Ele é o controlador. UPS, United Parcel Services, uma grande, mega, gigantesca empresa internacional de transporte de encomendas. O UPS comprou, 2 meses atrás, uma concorrente holandesa chamada TNT. O bloco de controle da TNT valia 3,7 bilhões de euros. A UPS foi lá e disse assim, compro por 5 bilhões de euros. Fechado. A UPS comprou o controle da TNT. Mas se a UPS comprou o controle da TNT por 5 e as ações do bloco de controle pelos dividendos exclusivamente valia 3,7, então a UPS declarou para todo mundo que quisesse ouvir, paguei 1,3 bilhão de euros para expropriar os acionistas da TNT que ficaram. Porque se eu não arrancar deles 1,3 bilhão de euros, como é que eu vou pagar o investimento que eu fiz para adquirir o controle? Vocês já se deram conta disso? Peguem o valor de capitalização de uma empresa, o valor de capitalização do... Não vou falar em Banco do Brasil, mas peguem aí as empresas da família... das empresas da família Votorantim, da família Hermílio Moraes. Peguem uma empresa de celulose da família Hermílio Moraes que esteja aí na Bolsa, o valor de bolsa, o valor de capitalização é 100, vocês adquirem no mercado de crédito 100, botam numa valise um cheque visado de 100 e levam para a família Hermílio de Moraes e diz assim, quero comprar a companhia. Está aqui, ó, 100, valor de bolsa. A família Hermílio de Moraes vai contemplar esta oferta com seriedade? Não. Claro que não. Eles vão dizer assim, o valor da minha companhia só eu sei que ela é. Não é o mercado. Esse mercado aí não significa coisa nenhuma para mim. Na realidade, a minha ação não vale 100. Ela vale 150. Esse normalmente é o ágio em transações de controle. Ela vale 150. Algumas vezes o ágio pode ser de 100%, em cujo caso ele diria, é de 200. Esse valor, que é o valor de controle, não circula em mercados que não tenham as ações de controle circulando. Essa é a distância das regras do jogo que eu comecei dizendo para vocês, organização social. Por que a gente tem um PIB per capita 10 vezes menor que os caras lá? É verdade que as imensas companhias americanas, todas elas têm as ações de controle circulando? Não, não é verdade. Existem inúmeras empresas privadas familiares americanas que o capital de controle é fechado na família. Uma quantidade muito grande. Mas as grandes corporações, as corporações de capital difuso,
aquelas corporações que deram origem ao direito do capital